Bom, muito bem. Então, rapidamente, eu quero apresentar a vocês os membros, os integrantes dessa mesa sobre ciência, informação e comunicação. Valmir Correia, que é artista brasileiro, trabalha com arte e ciência, e dará então início depois da apresentação. O Fábio Sênior, que é coordenador da área de relações acadêmicas da Agência de Notícias dos Direitos da Infância, a ANE, que recebeu uma cooperação já iniciada. O Gabriel Prioli, que está aqui substituindo nesta mesa o Paulo Marcum, que teve um problema de horário de voo, desse trabalho em Florianópolis. O Gabriel é da Fundação Carlos Anchieta, é coordenador de expansão e de rede da Fundação do Agricultura, está ligado também com o nosso projeto, o nosso programa, que é o Universo do Direito, certamente será o objeto da sua apresentação. E o Sérgio Freitas, que é presidente do Conselho de Administração do Museu Catavento, do Catavento Cultural e Educacional, que é um museu interativo que foi inaugurado agora há pouco tempo, esse ano, pelo governador Serra, e nos falará exatamente do Catavento, das atividades do Catavento, que está muito instalado aí, no Palácio das Ministras do Parque também. Então, sobre esses aspectos, eu queria fazer um breve marketing de um livro que eu acabei de receber, Carmela Comigo, nessa agora do Carmela, e que é um livro exatamente sobre cultura científica na Ibero-América, com uma série de contribuições, inclusive de pesquisadores aqui do nosso lado. Bom, então, vamos, eu peço nas apresentações não excedam 20 minutos, quando estiver faltando 5 minutos, eu vou levantar de novo para que nós tenhamos a apresentação dos outros jornalistas e um pouquinho de tempo para falarmos a parte do final dessa atividade. Bom dia. Eu queria agradecer primeiramente esse convite, cumprimentar as pessoas da mesa, vocês aí. Vou ser um pouco rápido, em função dos 20 minutos, então peço desculpas se algumas imagens eu vou passar sem explicar. Bom, eu sou um artista visual, brasileiro, evidentemente, que trabalha nessa área de interface entre arte e ciência. Essa foi uma poética que me acompanha desde sempre, que foi a maneira que eu encontrei. Eu acho que a arte tem a função de fazer perguntas e a ciência, de alguma maneira, de respondê-las. Então, a forma como eu encontrei de responder as minhas perguntas foi através dessa interface. Aqui eu estou mostrando um trabalho de pintura sobre tela, de uma série que eu fiz muito grande de animais híbridos, que eu inventava e dava todas as informações, inclusive utilizando de termos em alemão, latim, para dar mais sustentação a essa possível mentira, tornando-a um pouco mais compreensível através da verdade. Esse é um trabalho que eu desenvolvi em cima de insetos. Eu estava na Amazônia fazendo uma pesquisa sobre insetos. Normalmente, quando eu vou desenvolver uma série, um trabalho, eu vou aos lugares, se necessário for, e geralmente é um trabalho que desenvolvo através de leitura, internet, durante um largo tempo, e depois em ateliê, através de pinturas, esculturas e coisas assim. Eu estava na Amazônia desenvolvendo essa série, que são pranchas de insetos que eu inventei, absolutamente todos inventados.
São pequenas pinturas onde eu coloco alfinetes de verdade, como se fosse um colecionador. Eu estava dentro da Amazônia no ano de 2001 e eu tinha lido um texto do Padre Anchieta, de 1560, que ele se referia, já naquela época, em uma carta para Lisboa, a respeito da existência do curupira no Brasil. O curupira, para quem não sabe, é um animal imaginário, um pequeno índio com os pés voltados para trás. Dentro da Amazônia, no ano de 2000, depois de 500 anos praticamente, as pessoas falando ainda do curupira, das sereias e desses animais desse imaginário brasileiro, eu achei que era pertinente, já que a ciência talvez não tivesse esse interesse em explicar esses animais que existem nesse nosso imaginário há tantos anos. Achei que era pertinente um poeta ou um artista fazer um estudo anatômico e provar as possibilidades da existência desses animais. Então eu voltei ao meu ateliê e fiz uma pesquisa larga e apontei 5 animais do imaginário brasileiro que eu gostaria de desenvolver essas pesquisas. Iniciei com uma sereia, que eu denominei Ondina. Ondina, para quem não sabe, são as sereias de água doce. Então fiz o seguinte, eu pensei em tudo aquilo que seria pertinente comprovar a existência desses animais, já que eles existiam nesse imaginário. Então o primeiro pensamento foi por que uma sereia não morre de embolia, já que ela habita as profundezas da água e fora dela. Com isso, então, eu fiz alguns estudos de como seria, através de internet, livros, como seria o coração de uma mulher peixe, como é que seria esse dispositivo que faz com que ela não morra de embolia. E com esses esboços que fiz, eu achei certas dificuldades e com isso, então, comecei a frequentar consultórios médicos. Eu tenho um plano de saúde, então, com esse plano, eu marcava consultas médicas e especialistas. E, inclusive, foi bastante interessante porque o primeiro especialista que eu procurei foi um cardiologista. Então, marquei uma consulta e, chegando lá com uma série de esboços de um coração de uma mulher peixe, eu estudei profundamente como seriam os peixes e como seriam de uma mulher. Né? Fiz esboços e anotações e cheguei na frente desse médico e disse, olha, ele me perguntou qual é o seu problema. Eu disse, eu não tenho problema nenhum, eu estou aqui como artista e vou desenvolver a possibilidade de um coração de uma mulher peixe, de uma sereia. Ele me olhou muito espantado e disse que não gostaria de participar desse meu projeto, que ele achava um pouco incoerente e não quis participar. Como eu estava lá, aproveitei, ele disse, olha, você tem 40 minutos para falar sobre o seu coração, mas com uma sereia isso é impossível. Eu já estava lá, aproveitei e falei sobre o meu coração, evidentemente, e com essas informações, só que utilizando-me das questões que me levariam a desenvolver o coração dessa mulher peixe, e ele acabou de alguma forma contribuindo. Mas, em função dessa negação, eu comecei a procurar então profissionais, amigos ou conhecidos de amigos, e aí formou uma rede que até hoje me ajuda a desenvolver isso. Então aqui, por exemplo, eu fiz grandes pinturas, e são telas bastante grandes em acrílico e grafite, onde ao lado eu desenvolvi então, com todas as informações, um coração de uma mulher peixe. Quantas cavidades ele teria, por que seria assim? Aqui eu criei, junto com o neurologista, uma válvula jugular que justificaria a passagem do ar e entrada, e aí ela não morreria de embolia, e assim todas as questões desenvolvidas através desse olhar científico de um animal que existe no nosso imaginário. Depois disso eu fiz atlas de anatomia, tais quais os atlas que eram comuns na minha época de colégio e eram bastante desejados por mim. Esse é um outro animal, que é o Itupiara. Eu fiz o mesmo processo, então questionei o Itupiara, também é uma lenda brasileira, paulista, por sinal. E eu fiz as perguntas pertinentes. Então, no otorrino, eu desenvolvi o adiro da laringe desse homem animal, por que ele urra e não fala, e assim, frequentando inclusive alguns laboratórios onde eu consegui encontrar um peixe-boi que estava sendo aberto para ver como seriam as vísceras. Então, são estudos extremamente aprofundados para chegar a essas conclusões. Essa é uma lenda bastante recente, que é a lenda da cachorra da palmeira, uma lenda nordestina. E aqui é uma cadela que
em fase de transformação, com todas as partes internas femininas. O capelobo, que é um outro animal desse nosso imaginário, e aqui o famoso curupira, que existe nesse imaginário em toda a América Latina. Eu fiz uma pesquisa bastante grande em cima desses 5 animais, primeiramente na Amazônia e nos lugares onde eu encontrei alguma referência da existência deles, e chegando lá perguntava para as pessoas: como é que você viu esse animal? E elas, na verdade, nunca viram, eles só percebiam informações. O curupira trançava o rabo do cavalo e essas coisas todas, mas sempre todos diziam um pequeno índio com os pés voltados para trás. Então eu estudei como seriam os ligamentos que justificariam esses pés voltados para trás aqui, né? Dei a ele uma possibilidade que eu havia estudado, de uma anomalia que faz com que os dentes de um adulto seja como o dente de leite de criança, ou seja, um dente que cai e o outro nasce em seguida. Então eu dei ao curupira o fato de ele morar numa mata e comer raízes e tudo mais. Eu dei a ele essa anomalia, explicando assim e garantindo a sobrevivência dele por mais de 500 anos. Depois eu fiz um estudo sobre como seria o Spider-Man, o Homem-Aranha, né? Fiquei dentro do Museu Goethe em Belém do Pará durante 2 meses, estudando como seriam os comportamentos, como seria a anatomia, a fisiologia de uma aranha, e assim estudei minuciosamente todas as dúvidas que eu tinha e que eu encontrei que justificariam a existência do Homem-Aranha. Como seria o pênis dele, como seria a válvula, as fiandeiras, quantas fiandeiras ele teria para poder fazer teias redondas, teias que o lançasse para outros lugares, quantas glândulas de sedas e que tipo de glândulas de sedas ele teria para justificar então essa continuidade. Aqui a Chita, a mulher, a inimiga da Mulher Maravilha, que na verdade é uma mulher guepardo. Então eu fiz um estudo de como seria possível, né, uma mulher que é guepardo, portanto corre muito, como seria a respiração dela, como seria a base craniana e por aí afora. E aqui o famoso pinguim. Esse é um trabalho, uma exposição que eu fiz, que eu mostrei primeiramente no Instituto Goethe em Porto Alegre, que é uma exposição que eu chamei de Memento Mori. Para quem não sabe, Memento Mori em latim significa memória da morte, lembra-te que morrerás. Eu remontei um gabinete de curiosidades, levantei essas paredes como se fosse um pequeno museu. Para quem não sabe, também gabinete de curiosidades é o que dá início aos museus, né? Eram salas de curiosidades que depois são abertas ao público e se tornam museus. Então eu remontei um pequeno gabinete de curiosidades, onde nas paredes eu expus os atlas de anatomia desses animais do imaginário brasileiro que eu desenvolvi, algumas esculturas, uma árvore que tem ali ao lado, com galho seco e animais e esqueletos de passarinhos híbridos que eu criei, remontando, são pássaros esqueletos de verdade, que eu remonto com cabeças de outros animais na posição de animais em vida. E aqui eu crio então os Mementos Mori, que são essas caixas de música, onde eu substituo a bailarina por pequenos esqueletos híbridos em posição de dança ou de vida, né? O Memento Mori era um objeto que tinha como função a lembrança de que a vida é finita e por isso deve ser vivida com mais parcimônia. Essa é uma estrutura baseada nas teorias de Darwin, onde uma espécie que consegue se perpetuar terá mais possibilidades quer dizer, terá uma espécie. Essa aqui é uma gaivota com garras, né? Isso é osso mesmo e também resina, que eu faço pequenas esculturas de ossos para poder fazer essas junções possíveis. A ideia dessas obras todas é fazer com que as pessoas revisem as suas certezas visuais, não é? Esse é um relógio cubo que dá o nome à exposição. O som não está saindo. É bem aqui não tem som aqui. Esse é um diorama remetendo aos dioramas dos museus, só que com esqueletos de híbridos também que eu invento.
Essa é uma caixa de música, toca o som de uma caixa de música, mas agora vocês não vão poder escutar porque... Essa tem um som que passa do pia, mas o som não está funcionando. Esse é um estudo que eu fiz, eu sempre achei muito interessante que nos livros que falam das sereias, a sereia sempre quis ser mulher. Eu fiz um estudo e desenhei os processos cirúrgicos de implantes de endoprótese total e uma cirurgia de neovagina numa sereia, transformando-a numa mulher. E aqui eu explico o processo cirúrgico, descrevendo como seria, que materiais seriam usados, tudo isso com auxílio de médicos cirurgiões. Né? Eu me baseei, estudei profundamente a cirurgia de travesti, para ver como é que seria possível transformar uma cloaca numa vagina e por aí afora, e desenvolver então essa figura. Eu vou passar aqui. Esse é um trabalho que eu fiz também com o auxílio de um neurologista. Esse é a imagem de um pintor brasileiro, gaúcho, chamado Iberê Camargo. E eu fiz um processo que eu chamei de processo cognitivo do Iberê Camargo. É uma série que eles estão desenvolvendo em cima de algumas personalidades brasileiras, e agora começa a desenvolver de Vila Lobos, Oswald de Andrade, Hilda Hilst, Clarice Lispector e alguns outros do meu interesse. Eu fiz o quê? Eu estudei profundamente a vida desse personagem, desse artista, e a pintura dele e o desenho. E no cérebro dele, então, eu mapeei através de cores, aqui depois com informações escritas, em que lugares do cérebro desse pintor teria uma ligação direta com o seu gesto, com o seu comportamento. Depois eu fiz uma gravura dessa obra. Esse é um trabalho que eu desenvolvi, é longo, a história demoraria um pouquinho, eu vou passar. Bom, então, aqui é um trabalho que eu fiz em Barcelona, sobre a salamandra do geral, onde eu desenvolvi as doenças de todas as mulheres sul-americanas que vivem em Barcelona, e é uma lenda gaúcha longa, eu não vou ter tempo de falar aqui. Eu estudei nos hospitais de Barcelona, através de pesquisas com essas mulheres, que dores elas sentiam no corpo, e é muito bom, demoraria bastante tempo. Eu vou passar direto então para um trabalho que é bem recente, que eu estou apresentando em Porto Alegre, na Bienal do Mercosul, que é uma biblioteca de enganos. Eu pesquisei um alemão que foi o primeiro naturalista com formação acadêmica que morou no Rio Grande do Sul. Depois ele funda o Museu do Ipiranga, Museu Paulista em São Paulo, fica 25 anos aqui. Quando ele morou no Rio Grande do Sul, durante 12 anos, ele catalogou todos os mamíferos diários daquela região. E eu busquei, ele nunca desenhou nada, eu só taxidermizava e descrevia. Eu busquei nas catalogações do IELB aonde ele se equivocava. Então aqui são 25 livros que representam e que descrevem os 25 equívocos de um naturalista. E com esses equívocos, então, eu fiz livros e desenhei através do texto como seriam esses animais equivocados, como por exemplo aqui o coati, que foi catalogado como duas espécies plenas, o coati solitário e o coati que anda em grupos, quando na verdade sabemos hoje que o coati solitário nada mais é do que o coati velho que é abandonado pelo grupo, portanto seria uma única espécie. Bueno, eu teria muita para mostrar, mas fica para uma outra próxima. Muito bem.
que é, como eu disse, coordenador de área da área de relações acadêmicas da Agência de Notícias do Direito dos Infância. Bom dia. Eu vou começando aqui enquanto consegue instalar a apresentação. Eu queria cumprimentar a mesa e especialmente agradecer o professor Carlos pelo convite. Acho que vai ser um relacionamento muito interessante aqui nosso com esse pessoal, especialmente o pessoal que vem de outros países. Certamente a minha apresentação vai ser muito menos interessante que a competir com esse trabalho tão brilhante. Mas eu queria, na verdade, a ANDI é a Agência de Notícias do Direito da Infância, que é uma ONG sediada em Brasília. Então eu falo um pouco de um lugar um pouco diferente da grande maioria de vocês aqui, que estão geralmente vinculados a centros de pesquisa nas universidades. Mas a ANDI nasce como uma agência de notícias fundada por jornalistas em 1993, com o objetivo específico de divulgar e difundir uma comunicação pública sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que havia sido aprovado em 1990. Então ela nasce com esse objetivo específico de promover uma comunicação pública sobre os direitos da infância. E ao longo do tempo vai desenvolvendo uma série de metodologias e algumas delas, inclusive de pesquisa, de análise de como a mídia cobre determinados temas da área social e da área do desenvolvimento humano, até chegar recentemente a uma análise que fizemos sobre a cobertura de ciência e tecnologia que explica um pouco a nossa presença aqui nesse momento. Então eu queria falar um pouco da ANDI, eu já falei um pouco dessa nossa fundação. Então a gente nasce como uma agência de notícias, ou seja, prestação de serviços a jornalistas para a difusão do tema dos direitos da infância. Então, algumas estratégias fundamentalmente de mobilização desse tema. E a partir do tempo a gente sente a necessidade de trazer algumas perspectivas de pesquisa, ou seja, não adianta, para fortalecer esse contato com os jornalistas, de como é que se cobre, como é que se dá valor à questão dos direitos da infância, a gente começou a pesquisar como é que a mídia cobre esses direitos. Então, nesse momento a gente começou a monitorar, fazer um processo de monitoramento e análise de mídia, que acompanhava como é que os jornais diários e algumas televisões cobriam esses temas. Então fomos desenvolvendo esse tipo de metodologia vem sendo aprimorado, discutido desde mais ou menos o ano 2000. E também depois, a partir desse momento de monitoramento, a gente desenvolveu também estratégia de qualificação, ou seja, de oficina com jornalistas, de tentar melhorar essa comunicação pública através do contato com esse público direto. E por fim, uma coisa que também interessa a nossa presença aqui nesse evento, que é a ideia de replicar um pouco esse nosso modelo em outros países, em outros lugares do Brasil. Então a gente, a partir do começo do ano 2000, a gente desenvolveu uma rede de agências, ou seja, de outras organizações parceiras no Brasil. Nós temos 10 agências da rede, que a gente chama de Rede ANDI Brasil, funcionando em outros estados do Brasil. Aí tem um mapinha com algumas dessas organizações, ou seja, replicando um pouco essas nossas metodologias. E mais recentemente, a partir de 2013, a gente também entrou em contato em uma rede na América Latina, que está hoje com 13 países atuando nessa área específica de comunicação e direitos da infância. Enfim, e aí com o passar do tempo a gente começou a desenvolver também algumas estratégias para além da infância e para a área do desenvolvimento. Então nós fomos convocados e acabamos replicando um pouco dessa nossa metodologia para temas como direitos humanos em geral, as tecnologias sociais, mais recentemente mudanças climáticas também, passou por uma análise dessas nossas de como a mídia cobre a questão das mudanças climáticas. E que
gerou o desenvolvimento de um site de referência também para jornalistas. E, por fim, mais recentemente, a partir do fim do ano passado, a área de ciência, tecnologia e inovação. Essa pesquisa que eu vou apresentar alguns dados aqui vem de uma parceria com a Fundep, que é a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela tentou, enfim, há muita coisa produzida, a gente quer um pouco compartilhar essa nossa... acho que o debate metodológico é fundamental nesse tipo de evento. A gente tentou fazer um pouco uma análise que desse conta de uma visão ampla do noticiário da imprensa escrita brasileira sobre o tema. Então, o que a gente chama de visão ampla é tentar atingir um número grande de veículos nos mais diversos lugares. Então, nós trabalhamos nesse caso com 62 periódicos brasileiros, sendo que desde os 4 principais veículos de abrangência nacional, que a gente considerou o Correio Brasiliense, o Globo, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, até alguns veículos das capitais dos 27 estados, e também fizemos uma pesquisa, analisando também a cobertura de alguns jornais diários de Minas Gerais, que era o foco desse financiamento, para ter um pouco como é que funciona a cobertura no nível mais local, dos pequenos veículos. Outra opção também metodológica foi algumas dessas pesquisas sobre como a mídia cobre ciência focam um pouco nos cadernos de ciência, nas editorias de ciência. A gente achava um pouco que era preciso um pouco expandir esse olhar, e a gente buscou essas notícias através de palavras-chave que mencionavam ciência, tecnologia e inovação. Ou seja, nesse sentido, então, essa análise é um pouco sobre como aquelas notícias que os jornalistas entendem como ciência. Quer dizer, não necessariamente aquilo que nós vamos reconhecer como ciência aqui do campo da universidade, mas aquilo que o jornalista nomeia, chama de ciência, tecnologia ou inovação. Bom, essa pesquisa vem muito nesse sentido de buscar temas do desenvolvimento. Então, tratar um pouco a ciência e inovação como uma questão importante do desenvolvimento, por isso que vem na linha de análise da ANDI. E também a gente analisou um pouco as políticas públicas de ciência e tecnologia. Então, a pesquisa não foi somente sobre o que a gente poderia chamar de jornalismo científico, ou seja, a divulgação de resultados de pesquisa e tudo mais, mas também sobre a política brasileira de ciência e tecnologia, as ações da Secretaria, do Ministério da Ciência e Tecnologia e tudo mais. Então, eu vou tentar passar um pouco mais rápido aqui para conseguir mostrar alguns resultados e compartilhar um pouco isso. O método de análise é a análise de conteúdo, bastante clássico e conhecido aí na área acadêmica. Então, a gente analisou 62 veículos, dividindo aqui entre esses veículos de abrangência nacional, alguns que a gente chamou de abrangência regional, ou seja, todos das capitais dos principais estados brasileiros, e 12 veículos de abrangência local, só do estado de Minas Gerais, não da capital, e 2 veículos especializados em temas econômicos. Então, analisamos o período de pesquisa que foi os anos de 2007 e 2008, ao todo 2.599 notícias, e a gente fez um método de amostragem em mês composto, um sorteio de um mês construído para gerar esse conteúdo, e a seleção foi feita a partir de um clique eletrônico. Aqui é um pouco a distribuição do trimestral desse nosso material. A gente notou primeiro que não há uma grande concentração em determinado momento ao longo desse tempo todo, então acho que a cobertura de ciência, de certa forma, está consolidada nesse período. Há um crescimento ali no quarto trimestre de 2007, mas que não está vinculado a nenhum tema muito específico. Alguns eventos como a Semana de Ciência e Tecnologia e algumas outras coisas viraram nacionalmente, mas a gente nota, de certa forma, uma estabilidade nesse quantitativo. Uma primeira coisa interessante é que os jornais, os grandes chamados jornalões, jornais de abrangência nacional, cobrem muito mais quantitativamente do que os jornais locais, um pouco que o professor Quintanilha anunciava no contexto de outros países. Então, ali a média de notícias diárias, que é de 2,1 para os jornais grandes, 1,7
dos jornais locais chega a menos de uma notícia no diário. Isso tanto em 2007 quanto em 2008. Por outro lado, esses jornais, os grandes jornais, que cobrem muito mais quantitativamente, estão um pouco mais focados na agenda que a gente chama de internacional. Quando a gente faz a pergunta para cada notícia de onde fala essa pesquisa, ou de qual a localização geográfica dessa iniciativa, 43,5% das notícias sobre os jornais de abrangência nacional estão falando de fora do Brasil, estão falando das grandes os resultados que vão ser verificados nos grandes países produtores de pesquisa. Isso é um pouco menor dos outros veículos. Por conta também dessa grande cobertura dos grandes jornais, a gente tem uma concentração quantitativa no Sudeste, que vocês veem ali no gráfico. Há um pouco equivalente, um pouco parecido no Sul, Nordeste e Norte, temos quantitativos por jornal, em média de texto por jornal, e os jornais do Norte um pouco menos. Aqui a gente perguntou também assim, como é que essa notícia aparece naquela pauta? Ou seja, é possível identificar como é que a notícia surgiu aquele dia, alguma explicitação nesse sentido. Como era de se imaginar a repercussão de pesquisas científicas? É o que chama mais atenção, mas também chama atenção dois fatores que agendam muito o debate nesse sentido, que é a repercussão de eventos, ou seja, os eventos científicos são sempre ganchos para mais cobertura sobre o tema, e também a repercussão de publicações estrangeiras, né? Então, que saem nas grandes revistas estrangeiras, está listado aqui como uma das principais formas de agendamento do tema. Aqui uma coisa que várias outras pesquisas na área já identificam, e que essa pesquisa com 62 jornais também reforça, é o grande interesse pela saúde. De quase um quarto de toda a cobertura que manifestamente os jornalistas entendem como cobertura de ciência é sobre o tema da saúde. E uma saúde, a gente também fez um treinamento, uma saúde muito pouco voltada para a saúde pública, mas muito para resultados de pesquisa no sentido de novas vacinas, tratamentos e tudo mais. Então esse, na verdade, foi um grande destaque temático da lista de temas que a gente verificou, sendo que em 2007 e 2008 a gente teve alguns outros temas sendo elevados por conta de debates aqui no debate público nacional. Em 2007, por exemplo, o tema das mudanças climáticas foi bastante frequente, que é um ano que pesquisas em outros países também mostram que esse tema ganhou uma repercussão mundial muito grande, inclusive a questão do Oscar para o Al Gore e tudo mais, por aquela divulgação dos relatórios do IPCC. Então esse tema cresce muito em 2007. Em 2008, o tema da biotecnologia aparece como um tema central. Para quem não estava aqui no Brasil, nesse ano, o Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte Brasileira, votou uma representação que definia a possibilidade de pesquisas com células-tronco, e por isso foi um grande debate no Brasil nesse período. Então isso elevou muito essa cobertura sobre biotecnologia em 2008. Bom, aqui pensando quais as áreas de conhecimento mais cobertas, a gente tem um pouco, se a gente pensar pela lógica das duas culturas do professor Vitanilha mencionou, a gente tem as ciências sociais um pouco menos cobertas, as humanidades. Isso não significa que elas não estão nos jornais, um pouco que elas não estão relacionadas com a ciência por parte dos jornalistas. Então a ciência da saúde, até por essa prevalência, tem a maior cobertura, seguida pela ciência biológica e exatas da Terra. Bom, aqui a gente tentou verificar também um pouco sobre elementos mais qualitativos dessa cobertura, ou seja, pensando numa escala para cada notícia, da notícia mais factual, ou seja, aquela que apresenta um fato pontual e termina ali, até o que a gente chama de contextual simples, ou seja, que possui um ou dois elementos mais de contextualização,
explicativa, que é aquela que tem maior capacidade de mobilizar várias fontes e trazer infográficos e tudo mais. Nesse caso, a gente verifica um número grande de notícias factuais e contextual simples. Então, há uma divulgação também muito grande de notícias que aprofundam um pouco sobre aquele resultado, ou seja, elas apresentam um resultado pontual, mas há poucos elementos aí de contextualização. Bom, aqui a gente buscou pensando em alguns elementos de aprofundamento, a gente pensou aqui em alguns elementos que poderiam trazer essa ideia de contextualização da cobertura. Para quem leu ontem na Folha de São Paulo, a coluna do Ombudsman, o Carlos Eduardo Nunes da Silva menciona um pouco nessa área de cobertura de ciência, qual é a dificuldade dos tempos, né? Como é que é difícil tratar a incerteza. O jornalista tem a dificuldade de trabalhar com a certeza e com a questão do tempo. O tempo jornalístico é muito diferente do tempo da ciência. Então aqui a gente perguntou quantas notícias traziam algum grau de certeza, ou seja, indicava que, enfim, aquilo não é um resultado final, que o mundo não vai acabar por determinada pesquisa, e quantos procedimentos ainda viriam pela frente. A gente mostra que é uma cobertura ainda pequena dessas que conseguem explicitar isso para o leitor, um elemento importante de contextualização. 15% também fizeram uma contextualização histórica, ou seja, aquela que recupera um pouco como é que aquela pesquisa chegou até aquele ponto. E algo em torno dos 16% indicam os próximos passos. Ou seja, a pesquisa não morre ali naquele resultado, mas ela tende a novas descobertas, novos investimentos. Aqui pensando um pouco na discussão ética, um pouco das controvérsias em torno de questões éticas, elas estavam muito pontuadas pela agenda, pelo debate público mais recente do momento. Então a gente notou em 2007 a reflexão sobre os impactos ambientais da ciência, que foi muito frequente, especialmente por aquela cobertura das mudanças climáticas que eu mencionei anteriormente. Enquanto em 2008 a coisa do debate ético sobre o uso de células-tronco foi a grande presença nesse momento. E aqui é uma coisa, eu acho que eu vou concluir nesse ponto, para deixar aqui o espaço para a na mesa, é uma coisa que a AND tem batido um pouco, tanto na discussão sobre mudanças climáticas, como na questão da ciência e tecnologia, que é a importância de vincular como temas de desenvolvimento, ou seja, a ciência e a tecnologia e a inovação como fontes para o processo de desenvolvimento e tudo mais. A gente nota que essa vinculação, pelo menos nas notícias, é ainda pequena. Né? Poucas vezes se vincula a palavra ciência com a palavra desenvolvimento, tanto desenvolvimento e crescimento econômico, quanto desenvolvimento sustentável e tudo mais. Então a gente acha que isso é uma questão a desenvolver. Então a pesquisa está disponível no nosso site. Acho que na verdade nós estamos muito no processo de construção e de troca de metodologias, tentando discutir um pouco com a comunidade de pesquisa nessa área. Estamos abertos aí quem quiser comentar e ajudar nesse processo. E eu acho que esse momento do encontro vai ser importante para a gente trocar um pouco a experiência com quem está fazendo coisas parecidas em outros lugares. Eu agradeço muito a atenção aí e passo a palavra para o mais. Muito obrigado. Muito bem. Passamos então para a apresentação do Gabriel.
Bom, bom dia a todos. Eu estou aqui com uma missão. Eu queria, antes de mais nada, agradecer aos organizadores pela oportunidade de falar aqui em nome da Fundação Parancheta. Eu estou aqui representando o nosso presidente, o jornalista Paulo Marcum, que por circunstâncias não pôde chegar a tempo e me pediu que o representasse aqui no evento. Eu tenho uma certa familiaridade com o tema, felizmente, na questão da comunicação, da divulgação científica, pela própria trajetória, porque jornalista, diretor de televisão, tive a minha carreira o tempo inteiro vinculado, a maior parte do tempo vinculado também à universidade. Fiquei mais de 10 anos nessa área, fui um dos fundadores da Associação Brasileira de Televisão Universitária, desse segmento da televisão que está exatamente na interface entre a academia e a universidade aqui no Brasil. Então eu quero falar um pouquinho aqui da ótica, quer dizer, vou falar como profissional de comunicação, tentando ver um pouquinho na linha do que é a questão da divulgação de ciência, do ponto de vista dos profissionais de comunicação, que não especializados, na sua grande maioria, que tem que tratar desse assunto no seu cotidiano. O Fábio Leão mostrou muito bem, muito oportuna a pesquisa que ele nos mostra, mas a gente tem uma cobertura de ciência na mídia, no caso brasileiro, vou falar, os colegas de outros países me perguntam, mas evidentemente vou falar com foco maior no caso brasileiro. Nós temos uma cobertura, de modo geral, uma cobertura muito voltada, digamos, para a produção científica externa, quer dizer, o que a ciência feita fora, de modo geral, por razões ainda a discutir, interessa mais do que a ciência feita aqui, quer dizer, com um certo submissão, um certo servilismo, digamos, da nossa visão a respeito de ciência, como ciência boa fosse a ciência feita nos países desenvolvidos, né, e negasse a condição de países como o Brasil, emergentes e outros tantos da América Latina tivessem uma produção científica equivalente, às vezes superior, a qualquer centro internacional. É uma cobertura também muito focada nos eventos, então, muito pautada na agenda política, como ele lembrou. Quer dizer, de repente, o assunto é o Supremo Tribunal Federal vai discutir a problemática das células-tronco. Então, é só de células-tronco que se fala e os demais temas ganham uma relevância muito diminuída, eles perdem espaço. Né? Nós precisamos considerar que na mídia, de modo geral, a mídia é um gargalo permanentemente. Existem N assuntos competindo pelo espaço ou pelo tempo nos veículos eletrônicos, e é sempre editar, fazer comunicação na grande mídia é sempre priorizar, sempre filtrar, sempre escolher, sempre fazer opções. Se estamos tratando, não tem tempo ou espaço para tudo, então sempre temos que fazer opções, e aí a agenda política do país determina enormemente a cobertura que se faz das diversas áreas. Né? O tema, agora, por exemplo, nesta semana, por acaso, estamos celebrando 150 anos da publicação da Origem das Espécies, Charles Darwin. Então, Darwin, evolucionismo, nesta semana, é um tema de relevância maior, em alguns veículos que outros nem atentaram para a importância do fato. Ou seja, a agenda política pauta enormemente a cobertura de ciência. As revistas estrangeiras, como ele colocou, de fato tem um peso muito grande, tem importância, quer dizer, aquilo que é publicado na revista Science tem que ser comentado, tem que ser indicado aqui, porque pelo prestígio da publicação e outras equivalentes, também há esse interesse da saúde indiscutível, e de modo geral, e aqui é uma cobertura na grande mídia, a cobertura de ciência, de modo geral, uma cobertura superficial, com pouca contextualização. Tem um conjunto grande de fatores, mas o que eu queria sublinhar, quer dizer, essa é uma situação complexa, né? Porque quanto mais a ciência se desenvolve,
né? Quanto mais ela vai se particularizando, mais ela vai se tornando, sabe, hermética ou compreensível apenas ao nível dos profissionais ou dos estudiosos da área. Isso só sublinha a enorme importância que tem a divulgação científica e o papel dos meios de comunicação em fazer com que essa ciência cada vez mais segmentada, aprofundada, especializada, possa ser traduzida em termos claros para a grande maioria da população, que afinal a qual ela teoricamente deve servir, e serve, né? Quer dizer, o conhecimento científico deve servir ao desenvolvimento, deve servir ao desenvolvimento humano. Então, as pessoas comuns devem estar informadas dos grandes avanços nessa área. E aí nós temos um paradoxo, né? Porque quanto mais a ciência se desenvolve, se aprofunda, mais difícil fica a comunicação dessa ciência para o grande público, maior fica o desafio, né, para os profissionais de comunicação. De modo que, de onde eu posso observar como profissional, vejo um avanço progressivo, né, na cobertura de ciência, quer dizer, mais espaços, mais editorias criadas no veículo, maiores espaços abertos, mais veículos especializados. Quer dizer, ciência aumentando progressivamente o seu espaço, de forma ainda insuficiente, ao meu ver, mas aumentando o seu espaço, mas persiste ainda um problema de fundo, pelo menos no caso brasileiro, talvez seja comum ao espaço ibero-americano, que é algum preconceito dos profissionais de ciência em relação aos comunicadores, no sentido da sua capacidade de serem eficazes tradutores da produção científica. Acho que em parte tem fundamento, né, na medida em que aquele que estuda profundamente uma matéria sempre ficará insatisfeito de vê-la traduzida, digamos, em seus esboços, seus contornos gerais. Gostaria que o nível de detalhamento fosse muito maior do que aquele que a imprensa oferece, mas é preconceito, ao meu ver, porque não é problema de capacidade de intelecção da imprensa a respeito dos temas, e sim o desafio, como eu disse, de você cobrir a imprensa, assim como tem que cobrir esporte, como tem que cobrir política, como tem que cobrir economia, como tem que cobrir todas as dimensões da atividade humana num tempo restrito, no caso dos veículos eletrônicos, e num espaço restrito, no caso da mídia impressa. Então, há sempre uma tensão nesse relacionamento entre o cientista e o comunicador, né, porque o cientista não é muito confiante de que o comunicador vai ser um bom tradutor, né, e o comunicador sempre com a dificuldade de justificar a sua posição e as suas dificuldades. Né? Quer dizer, ficamos sempre num meio campo ali bastante complicado. Por outro lado, eu observo, quer dizer, talvez diferentemente, no caso da televisão, talvez diferentemente do que mostra a pesquisa dos jornais, os temas de ciências humanas têm mais interesse para a programação de televisão do que os temas de ciências naturais, os ciências exatas ou biológicas, com algumas exceções, evidentemente. Né? Quando estamos falando dos grandes temas políticos, as células de fogo, a energia nuclear, a questão de biotecnologia, biodiesel, sistema todo, evidentemente, isso tem um grande interesse. Mas no dia a dia da programação, e eu falo aqui da Fundação Padre Anchieta, que é a mantenedora da TV Cultura e Rádio Cultura. A TV Cultura, para os colegas ibero-americanos, é a principal emissora de televisão pública do Brasil, e uma das mais tradicionais, com 40 anos de existência. Então, é uma referência na televisão pública, televisão não comercial do Brasil. Eu diria que se nós fizermos um exame da nossa programação, dividindo em gêneros os formatos que nós fazemos, nós temos várias áreas das ciências humanas melhor medidas do que propriamente a cobertura científica. Nós não temos programas regulares de ciência, no momento pelo menos, mas temos programas regulares de outras áreas, como por exemplo a filosofia, muito próxima da ciência, mas enfim, é um programa claramente, é um café filosófico, um programa de debates de temas filosóficos que não existe. Nós não temos um café científico, pelo menos no momento. Então, acho que eu queria observar também que a divulgação, talvez essa divulgação, e acho que a semana do Darwin
essa semana dos 150 anos da origem das espécies, em que nós estamos aqui refletindo sobre a teoria da evolução e a importância que ela tem, eu acho que ela deve nos alertar para uma questão muito importante, que a pequena divulgação relativa que a ciência tem, comparada com uma divulgação que a religião tem. Nós temos no Brasil, por exemplo, diversos canais religiosos de televisão que fazem uma divulgação, digamos, permanente do ideário ou das posições, evidentemente, professadas pelas diversas religiões, particularmente no caso brasileiro, a religião cristã, nas suas denominações católica e evangélica. Né? Nós temos diversos canais de televisões, em televisão não temos um canal de televisão especializado na difusão da ciência. Portanto, a explicar o mundo através do olhar, ou o surgimento do mundo através da ótica religiosa, temos isso na televisão todos os dias, mas não temos só temos muito eventualmente a explicação do mundo pelo olhar evolucionista, né? E vamos ter agora, infelizmente esses dias, porque estamos celebrando os telejornais, alguns programas vão se dedicar a esse tema, mas vejam como é distante ainda a centralidade que o conhecimento científico deveria ter, digamos, na comunicação eletrônica e tal, pela importância que tem no desenvolvimento das nossas sociedades e na explicação do mundo que a ciência nos oferece. Eu acho que é um tema interessante para a gente pensar nesse tipo. Bom, eu diria que a mídia pública, de modo geral, a televisão pública, a rádio pública, os veículos de comunicação da área pública têm feito o máximo do seu esforço no sentido da divulgação científica, talvez nem tanto não tenham atingido ainda um ponto, certamente não atingiram um ponto adequado de comunicação, de oferta de conteúdos nessa área. Com certeza a mídia pública está melhor posicionada que a mídia comercial nesse ponto, né? Acho que somos menos, digamos, reféns de alguns daqueles problemas que nos acusam, né? Da diminuição, do simplismo, do sensacionalismo na difusão dos conteúdos científicos. Acho que a mídia pública, de modo geral, está um pouco melhor do que isso, mas, nem tanto. Eu só queria sublinhar, no caso do nosso trabalho, duas experiências importantes. A Fundação Fábio Chico está lançando agora, em parceria com a Secretaria de Ensino Superior das Universidades Paulistas, na sua pouco tempo, no canal Universo TV, que é o braço televisivo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e está sendo, evidentemente, um canal de quê? De difusão de ciência, ou do conhecimento, no sentido amplo. Né? O primeiro curso é o curso de pedagogia, que nós tivemos a felicidade de ter quase 8.000 inscrições para 1.350 vagas, o que significa que esse curso foi procurado por quase 6 candidatos por vaga, que é quase 3 vezes, quase 4 vezes a média de procura dos vestibulares nessa área de pedagogia. Então, é um trabalho importante que estamos começando agora e que o curso de pedagogia, num canal especializado, ligado à atividade toda na área da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que vai se aprofundar nos próximos anos, e esse tende a ser o canal de ciência, basicamente, onde o conhecimento de ciência e educação da Fundação Fábio Chico. E eu queria citar aqui rapidamente uma experiência muito importante que nós fizemos, que foi este projeto. Este projeto ele nos foi trazido por uma professora, a professora Maria Cristina Bartoli Abdala, da Física da Unesp, da Universidade do Estado de São Paulo. E esse projeto, quer dizer, na verdade, que é um projeto de divulgação de física, da temática das partículas elementares, que já havia virado um livro de divulgação feito pela própria professora, e que ela nos procurou para que transformasse isso num projeto de televisão ou num projeto multimídia, porque resultou necessário também. Vejam, isso é importante nesse programa. O que eu queria ressaltar é importante a iniciativa. A professora nos procurou, quando ela nos procurou,
imaginou, ela já havia assegurado, no bojo do financiamento do seu projeto, recursos para a divulgação televisiva também do projeto. Então, diferente do que costuma acontecer nas televisões, não chegou apenas com a ideia de fazer um programa, mas chegou com recursos importantes para que pudéssemos alavancar esse projeto. Então, eu queria sublinhar a visão que a professora teve, no sentido de que é importante a difusão televisiva desse conteúdo e que, no esquema de financiamento que ela imaginou no projeto, já havia previsão de recursos, e esses recursos foram materializados. Eu convido todos a verem. Aqui tem o vídeo completo, que eu não vou passar, não vou estourando muito tempo, e aqui tem toda uma discussão a respeito de quais são as partículas elementares, o detalhamento dela, o modelo padrão, quer dizer, toda a explicação dessa temática que é bastante complexa, mas traduzida em termos os mais simples possíveis para conhecimento de jovens estudantes. Isso com o trabalho que nós fizemos com grande sucesso. O programa teve muito boa acolhida, tem sido revisitado para exibição em escolas e o site tem tido uma considerável procura. Então, a televisão educativa, no caso da prefeitura, está aberta, está sempre disposta, evidentemente, a projetos dessa natureza, onde os pesquisadores têm este foco tão preciso, capazes de já nos procurar com o seu projeto em um grau já bastante maduro de desenvolvimento, a coisa fica muito mais fácil. Muito obrigado, Edson. Passo então a palavra. Outras áreas, e não gosto da palavra museu, porque dá uma ideia de que você vai lá e vai ver alguma coisa. Então, na verdade, você vai lá e vai participar de uma série de instalações que tem uma série de atrações que dão muita movimentação à visita. Mas, infelizmente, a visão internacional é de que é um que tem aí muitos do mundo, existe até uma famosa associação internacional, e eu não consegui fugir inteiramente dessas palavras. Ele foi criado por determinação do governador José Serra, ainda quando ele era prefeito. Tentamos fazer, mas a nível de prefeitura não deu. Quando ficou claro que ele seria um candidato até relativamente importante ao governo de São Paulo, nós paramos o projeto na prefeitura e voltamos a fazê-lo em nível de governo estadual. Na primeira semana ele reuniu, sei lá, uns 8, 10 secretários aproximadamente e disse que era um projeto muito importante porque o Brasil se sai mal nos exames internacionais de ciência. Não se sai muito bem, porque havia a importância de divulgar mais a ciência entre os estudantes. Então, a ideia é totalmente dele. Com todo o apoio que eu recebi, e realmente foi muito grande de todo o secretariado, nós levamos 10 meses para colocar os recursos em caixa. Eu havia prometido que se ele me colocasse os recursos em caixa no dia em D mais um ano aproximadamente, eu daria o museu pronto, que era uma tarefa difícil. Mas o prédio escolhido acabou sendo o prédio do Palácio das Indústrias em São Paulo, no Parque Dom Pedro. Foi muito bem escolhido, primeiro porque ele era um prédio que já tinha sido construído para exposições, era o Palácio das Exposições Industriais, no sentido amplo, de São Paulo, em 1920. Em segundo lugar, ele fica central, portanto, tem metrô próximo, tem uma central de ônibus, todas as grandes avenidas de São Paulo passam por ali, então já tem uma localização muito interessante. E terceiro, é um prédio que chama a atenção, embora alguém já tenha me dito que lhe lembrava o Palácio da Família Adams, mas eu gosto muito daquele palácio e nós o recompusemos na medida em que foi possível, que é um prédio tombado, um
prédio tem 72 bombas d'água, que ali era uma região pantanosa. É um prédio que tem, sei lá, 5 tipos diferentes de telhado, tem todas as dificuldades, mas nós nos sentimos muito bem ali e acho que foi realmente muito bem escolhido. Bom, depois ficou a tarefa de realizar um filme daqui a pouco sobre o catavento, então não vou tomar tanto tempo assim. Depois ficou a tarefa de realizar o catavento. Então nós tomamos algumas decisões. Primeiro, precisaria talvez de uma arquitetura central, porque o prédio é tombado, não posso mexer em nada, então não preciso fazer a arquitetura do prédio. Tem que me conformar que lá está. Segundo, me parecia que a lógica das exibições era muito clara. Tem que começar pelo universo, terminando na Terra. Na Terra originou-se a vida, que é importantíssima, evidentemente, toda a parte de biologia estaria nesse ambiente da vida. Depois da vida, na vida gerou-se o homem, no qual houveram 2 tipos de instalações que eu julguei interessantes. Um engenho, isto é, o que o homem foi descobrindo sobre a natureza, as máquinas, a própria matemática, que é a linguagem das ciências, do Galileu, e toda a parte de sociedade que no Brasil eu quis dar uma importância maior até do que se dá lá fora se dá alguma, mas aqui precisamos enfatizar mais ainda, só para dar um exemplo, eu coloquei lá uma instalação sobre gravidez de review, que é fundamental e funciona muito bem. Então foram 4 sessões que nós fizemos no universo, começando no Big Bang, terminando na formação da Terra há 4 milhões de anos, depois o desenvolvimento da vida, que começou em 3,7 milhões aproximadamente, também se termina, mas pelo menos é um dos expoentes da vida. Depois o que o homem fez, tanto em termos de convivência, que são os temas lá da sociedade, quanto o engenho que até o levou à Lua, finalmente, o primeiro bloco espacial. Então, são 4 sessões. Eu, em vez de me estender mais sobre o catavento, prefiro passar agora o filme que expõe o filme institucional, que dura apenas 4 segundos. A curiosidade, a descoberta, o conhecimento, a vontade de mergulhar sempre mais longe na imaginação. São Paulo agora tem um lugar onde tudo isso fica bem perto, ao alcance de todos. Catavento cultural e educacional. Uma proposta totalmente inovadora. Um espaço dinâmico e interativo, criado para provocar, desafiar, ensinar e mudar a forma como enxergamos e lidamos com o conhecimento científico. O Catavento é uma iniciativa do governo de São Paulo e ganhou forma dentro do Palácio das Indústrias, um edifício inaugurado em 1924 com 8.000 metros quadrados de área e tombado pelo patrimônio histórico. O conhecimento tem várias portas. Aqui elas estão sempre abertas. E tal essa? Um universo onde você vai entender o nosso mundo, o nosso sistema solar. Vai olhar para fora do planeta, para as estrelas e para dentro também, para o interior da Terra e saber mais sobre a nossa evolução. Outra porta, a vida. Ele entra por aqui e desvenda os segredos da vida em nosso país, os biomas brasileiros. E todo o caminho de transformações e evolução que tivemos de percorrer para chegar onde estamos. Mais alguns passos, outra porta, outro desafio, o engenho humano. E nossa eterna capacidade de inventar máquinas e criar tecnologias para interagir com as forças da natureza e tornar possível o nosso modo de vida. A viagem pelo conhecimento continua e mais do que se abre, a sociedade.
para proporcionar a você surpreendentes experiências com a arte, com as novas tecnologias digitais de comunicação, com a nanotecnologia e com experimentos que mais parecem uma amostra grátis do que vem por aí, do nosso futuro. Catavento Cultural e Educacional. Milhares de portas, atalhos, caminhos que ajudam na formação escolar e pessoal de crianças, jovens e adultos. O governo de São Paulo fez o Catavento acontecer e funcionar. Agora, esse espaço se abre para inspirar cada visitante de espírito inquieto e curioso em uma viagem de grandes descobertas. Só para colocar como foi feito. Em primeiro lugar, não quis inventar nada. Há 400 instituições semelhantes no mundo. Tá? Então, é impossível, cada uma delas, sei lá, 200 instalações, 100 instalações, é impossível eu querer fazer uma coisa aqui que fosse inteiramente novidadeira. Então, não quis ter criação nenhuma. Eu quero copiar aquilo que é de melhor possível de ser realizado no Brasil e de ser conservado no Brasil, que foi também muito importante. E nós acabamos fazendo tudo aqui dentro do Brasil. Não tem nada estrangeiro lá dentro, a não ser algumas ideias e concepções, mas tudo foi feito aqui por brasileiros. Em segundo lugar, nós visitamos as universidades brasileiras, fomos ver aquilo que tinha pronto e passava do nível mínimo que nós achávamos interessante para colocar lá. Então, por exemplo, aqui de Campinas foi a nanotecnologia, um projeto maravilhoso, maravilhoso. Eu vi funcionando, as crianças ficam imensamente alegres, a ponto de eu ter que colocar um bloqueio de chumbo para evitar que o barulho atrapalhe as outras instalações do Catavento. Então, a Universidade de Campinas, por exemplo, contribuiu com a nanotecnologia. A instalação toda do universo foi feita com apoio do Instituto de Astronomia da USP. Foi uma colaboração muito boa e que ainda hoje subsiste. A instituição da área do engenho foi feita com diversos apoios e a de biologia foi feita especialmente com apoio da professora Sônia Lopes, que eu nem conhecia, conheci por um livro que eu fui na Livraria de Cultura, descobri um livro de biologia maravilhoso e fui procurá-la e ela realmente deu uma colaboração extraordinária naquela montagem. Então, sempre na instalação havia a participação de um artista, um cenógrafo, né, de modo que não fosse uma coisa feia ou chata, e, por outro lado, nós tínhamos o apoio de alguém técnico que não permitisse que fosse resvalado algum limite que deveria ser imposto pela ciência. Entre aqueles filmes, vocês viram um grande painel ali que aparece, por exemplo, é A Origem Única da Vida. Eu resolvi fazer um grande painel, claro que com o apoio do Paulo. Eu posso colaborar na ideia, mas no meu tempo você tinha animal, vegetal e mineral, e quando eu fui ver, tinha 6 reinos ali diferentes, não sei nem se o nome técnico é reino, havia mudado bastante a ciência. Então nós procuramos em cada instalação 2 coisas: ou dar um ensinamento básico que não é tão conhecido assim. Eu tenho certeza que se fizer uma pesquisa, muita gente que está se formando por aí não sabe que a origem da vida é absolutamente única, fato comprovado pela ciência. Então, o ensinamento tinha que ser assim, chocantemente básico e dado de uma forma bem impactante, de um lado. Ou
se não fosse um ensinamento que criasse uma expectativa, criasse uma perplexidade, criasse uma lembrança que fosse eventualmente repercutir no futuro quando a criança ou o jovem estivesse estudando algo mais adiante. Então, tudo ou dá um ensinamento básico. Eu não permiti muita divulgação científica em nível profundo, nível superficial, sim, mas não em nível profundo, de um lado, e de outro lado, que provocasse uma perplexidade bastante adiante e que a criança ou o jovem pudesse dizer: vendo as nossas instalações. O AE foi uma jornalista, aliás, que pronunciou uma vez, eu achei aquilo uma definição ótima, e no fundo põe um teste de qualidade das nossas instalações. Então, foi isso que nós procuramos fazer. Agora, lá dentro daquelas 4 sessões, você tem esse painel grande que eu falei, da origem única da vida. Então, é um painel em que lá dentro tem uma tela de display, onde você tira uma fotografia, sai a sua fotografia e você tira na internet aquela foto da origem única com o visitante inserido no meio da criação, no meio lá de todos os tipos de vida que existem. Por exemplo, tem uma viagem interplanetária que é feita, que eu vi, estava pronta na USP lá no Canto. Tem o que na USP chamam Caverna Digital, feito no Laboratório de Informática da USP, foi uma colaboração excelente, só que é visitado lá com 50 pessoas por ano. Ao trazer para o catavento, nós estamos tendo lá um nível, chegamos a ter mais de 2.000 que caiu dia, e caiu com a gripe suína que avançou para aí, aí se recuperou e está no nível aí de 70%, 80% aproximadamente, mais para 70%, dias de pico vai a 80%. Então, colocamos lá uma série de coisas que eram fáceis de ser feitas, fáceis de serem mantidas, de uma forma interessante, com a colaboração artística e com a colaboração técnica de alto nível que sempre procuramos obter. Fizemos acordo aí com a Secretaria de Educação, temos um programa de trazer os visitantes das escolas para o catavento. Então, durante a semana, o público é basicamente são alunos. E é uma alegria você passar lá por dentro, até eu me meto lá e dar explicações das coisas que eu sei dar. Então, é muito agradável. Nós temos alunos e o sábado e domingo são famílias. E o catavento acaba de ser eleito por uma pesquisa da revista Veja e outra da revista Época como o melhor local para levar os jovens, aquele em que os próprios jovens acharam que era mais interessante de ser visitado. Eu há pouco recebi aqui do Gabriel, você queria divulgar um pouco mais, e tem razão. Tem toda a razão, mas acontece que nós, há uns 3 meses atrás, antes da gripe, nós estávamos no teto máximo de visitação. E então nós diminuímos a divulgação e aconteceu de que com a gripe, com essa queda, a recuperação não foi total. Então certamente faremos uma divulgação adicional do ano que vem. E nós também estamos procurando fazer com que as visitas sejam feitas de acordo com o que os alunos estão vendo nas escolas. Então, se ele está vendo um pouco de astronomia, tem lá uma sessão sobre astronomia em que ele vê algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, tem um meteorito, ele toca no meteorito, eu acho isso tremendamente importante, ele como lembrança para o futuro, tocar no meteorito, saber que aquilo veio do espaço, achou. E assim tem outras viagens do planetário. Então a sessão de astronomia é um grande must lá no catavento. Na biologia, eu procurei sempre temas que fossem atraentes para as crianças. Por exemplo, cantos dos pássaros do Brasil. Você vai lá, senta e com uma navegação, um simples, você aperta São Paulo e outros cantos dos pássaros de São Paulo, aperta Goiás, ou se você quiser ver cantos diferentes, estranhos,
aberta, lá aparecem os cantos de pássaros estranhos. E temos aí os animais venenosos, que também colaborou muito aqui a Unesp, que tem um centro que trabalha nessa área. Então foi colocado. Tem o corpo humano, que é a fundação da Faculdade de Medicina, um espetáculo de programa. Esse eu vi na televisão, um espetáculo corpo virtual. Quando eu vi aquilo, eu disse, poxa, isso tem que estar no Catavento, porque se você levar a Los Angeles, a pátria lá central de todo o cinema, vai ser premiado em Los Angeles, como aliás foi premiado na Alemanha, não em Los Angeles, mas foi premiado na Alemanha. Um programa espetacular, uma clareza incrível. Então todo o nosso corpo humano é baseado na fundação da Faculdade de Medicina, nesse programa do homem virtual. Tem o Intestino Gigante, que foi uma sociedade de São Paulo de prevenção do câncer, que tinha lá, estava jogado no canto, nós aproveitamos, recuperamos. No segundo andar tem uma parede em que as crianças sobem, fazem rapel mesmo, seguram na corda, sobem até lá em cima. Eu gostei muito de aceitar por causa dos problemas de segurança, até ficar bastante certificado. Quando ela passa em frente a uma tela com, por exemplo, Napoleão diz o que fez, espero que o livro fez de boa, mas passa por Júlio César, passa por Napoleão, passa por Santos Dumont, passa por Marie Curie. Então elas explicam, a tela fala com elas enquanto ela está passando em frente. Tem uma tela do Portinari, que a criança pinta com pincel eletrônico, a tela vai se abrindo e aí vai explicando o que está naquela tela do Portinari. Ela vê o Portinari, vê o feito e vê alguma explicação. Tem um programa muito espetacular lá, que é uma tela enorme, que põe, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. E ali pergunta-se, você soltaria ou não soltaria a bomba atômica? E põe um dilema para a criança resolver. Você é francês, a Alemanha acaba de atacar a Polônia. Você honra o seu acordo com a Polônia, ou você foge do acordo em nome de milhões de franceses que morrerão, acabam de morrer milhões e milhões na Primeira Guerra Mundial. Deve você honrar o acordo ou não? Põe esses problemas práticos de uma forma bem interessante. Tem uma sala, já estou terminando, sobre os perigos, os alertas para a juventude. Por exemplo, tem uma sessão sobre drogas, onde eu digo que a sessão pode até ser extinta, porque tem algumas fotografias antes e depois de tomar drogas. 4 meses depois, 1 ano depois, a mesma pessoa, tem várias pessoas, isso eu vi numa revista francesa, várias pessoas antes de 4, 6, 1 ano depois de tomar as drogas. Eu digo, não precisa ter texto nenhum, basta ver por ali o que acontece com a pessoa. Bebida, também tem uma seção sobre bebidas, tem um pequeno laboratório químico em que se fazem experiências assim, bastante caseiras e alimentares. Então é uma instituição que espera a visita de todos, a divulgação, e estamos muito felizes em que ela tenha se saído bem. Espero que o papel dela em promover a ciência em São Paulo seja muito interessante. Uma última notícia, aquele Museu de Ciência e Tecnologia que está lá na Marginal, que não é exatamente a nossa proposta, porque tem aviões, automotivos que são simplesmente expostos, nós vamos dar uma outra conotação. Provavelmente vamos ter um acordo aqui com o Estado e nós vamos transferir aquilo para o Catavento, vamos dar uma outra apresentação àquilo e vamos liberar o espaço para fazer mais uma FATEC, porque o governo está fazendo aí um número grande de FATEC e aquele espaço certamente será muito melhor utilizado pelo FATEC do que como um museu que é muito pouco visitado. Só para dar uma ideia, eles têm o primeiro bloco de motor que foi fundido no Brasil pelo presidente Juscelino Kubitschek. É evidente que eu vou fazer disso uma peça relevante lá no Catavento e dar um certo dinamismo, porque eu acho que aquilo é extremamente importante para o Brasil e para São Paulo.
Então, muito obrigado pela atenção. Obrigado, Sérgio. Bem, nós temos 10 minutos para alguma questão, alguma curiosidade. Peço a vocês que sejam não breves, brevíssimos. Muito bem. Alguém tem... Aqui, ó. Sí, soy Marisol Cabrera, profesora de enseñanza media de Uruguay, profesora de historia. Y bueno, yo tengo la siguiente pregunta para el primer expositor de arte y ciencia. Estuvo muy buena su exposición, muy interesante, y entonces quería hacer la siguiente pregunta. Si usted investigó sobre las memorias de Félix de Azara, el sabio naturalista español, que estuvo en nuestras costas y también, entre otras cosas, fundó San Gabriel Batoví con nuestro prócer Artigas, y bueno, que tiene mucha relación porque el Renato del Río de la Plata. Bueno, y después para el tercer ponente tengo la siguiente pregunta. Usted hablaba de la centralidad del discurso científico de la comunicación y los problemas que conllevaba el trasiego desde el sabio, o sea, que tiene el saber científico, hacia el comunicador que debía de justificar. Y yo le hago la siguiente interrogante. ¿No responderá intereses de que el conocimiento permanezca en espacios reducidos, en círculos científicos, justamente como una posición de la clase dominante que no deja que el conocimiento llegue al pueblo, ¿tá? O sea, a la población, como dicen ustedes? Gracias. Sim, tu entendes o português se eu falar? O Azara está sobre a minha mesa já há alguns meses, mas eu consegui uma cópia desse livro que é muito grosso e muito difícil, somente agora. Sim, mas é que realmente é muito grosso. Eu consegui fazer uma cópia na Fundação Zoobotânica de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E também está sobre a mesa o próximo, porque agora no momento eu estou estudando sobre as catalogações que o Hermann Göring fez das aves do estado de São Paulo. E então tem um processo longo aí para depois entrar no Azara e no Helmut Sieg. Eu acho que, sem dúvida alguma, a produção da ciência, segundo a sua divulgação, está em vez submetida às relações de poder de uma sociedade, né? Mais despacio. Bem, obviamente, tanto a produção de ciência como a sua comunicação, ela está submetida às relações de poder que existem na sociedade. Nós não podemos pensá-la fora dessas relações de poder. No entanto, independente disso, quer dizer, considerando isso, e ainda assim, eu acho que há todo um campo há um problema de fundo que não é motivado politicamente. Eu não acho que as insuficiências ou a precariedade da difusão científica na mídia derive de uma intenção de poder dominante, de manter domínio, de manter os dominados sob maior na ignorância. Eu acho que isso acaba acontecendo, eu acho que isso é muito mais um problema do relacionamento mesmo objetivo dos produtores de ciência, dos cientistas com os comunicadores, de um azeitamento melhor desta relação, de uma interação um pouco mais frutífera, um pouco mais produtiva. O que significa, de um lado, do produtor de ciência, se despir um pouco desse temor, desse receio, deste medo,
de que o comunicador não seja competente para traduzi-lo, para efetivamente contar ao grande público aquilo que ele faz, e do outro lado, que o comunicador também perca o receio de enfrentar os temas da ciência por sabê-los muito complexos, por entender que ele mesmo duvidar da sua própria capacidade de ser um bom tradutor. Eu acho que o bom profissional de comunicação é perfeitamente capaz de traduzir qualquer tema para a intelecção do grande público, se ele tiver a humildade de entender, de discutir esse tema, e se for ajudado e tiver um diálogo franco com um especialista que tem esse conteúdo. Então eu não leria isso na questão, no âmbito das relações de poder, assim, tão de forma muito determinista, não se faz isso porque não há interesse. Eu acho que essas coisas não acontecem, muito mais porque nós, profissionais da ciência ou da comunicação, não nos entendemos tão eficientemente quanto poderíamos. Eu gostaria de encerrar, estamos com o tema para o almoço, e depois vocês possam retornar para as atividades da tarde de comunicação e assim por diante. Quero lembrar vocês que, a propósito dos temas aqui tratados, inclusive, há uma série de atividades que estão programadas durante o nosso encontro e que vocês podem, digamos, selecionar a partir da página 25 do programa, não é? Desde a apresentação do quinteto que já houve, até aqui do lado, a apresentação do projeto de tecnologias de rua e outras atividades que poderão ser, digamos, aí, visitadas, entre elas o Museu Exploratório de Ciência, onde está o projeto Nanoaventura, para a visitação a que se referia o Sérgio na sua apresentação. Então, muito bem, quero agradecer a todos e até à tarde na continuação dos trabalhos. Obrigado.